Agora sim chegou a hora da gente aprender as funções matemáticas. Então, vamos voltar na nossa planilha. Eu já deixei preparado aqui um exercício para ficar mais prático e mais fácil de entender como aplicar cada uma dessas funções. Então, essa planilha, ela está dessa forma. Imagina que fosse uma planilha de controle de estoque de qualquer produto, de qualquer loja, e a gente tem aqui, ó, os nomes dos produtos ou códigos, tanto faz, é a maneira que a empresa decide controlar os seus produtos. Então, produto A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. O preço unitário de cada produto, tá? Então, vamos considerar aqui como preço de venda. Aqui a quantidade vendida, tanto faz o tempo, se foi quantidade por semana, se foi quantidade de vendas no mês, tá? Isso daqui não vai ser importante, mas se você quiser usar como exemplo, pode ser quantidades vendidas no mês. E aqui a gente vai ter o faturamento por produto. Aqui abaixo nós vamos ter o total das quantidades que foram vendidas e o total do faturamento. Depois a gente vai fazer o cálculo do ticket médio, que eu vou explicar já o que é. Vou até deixar aqui uma setinha para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Se você recebe uma planilha desse tipo aqui, ou se alguém chega no trabalho para você e pede para você criar uma planilha mais ou menos dessa daqui de controle de estoque para controlar qualquer tipo de indicador. Então, dado essas entradas aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é fazer a função soma para você fazer o total. Então, se você simplesmente quiser visualizar qual que é o total somado, eu já vou dar um atalho aqui muito rápido para você. Você clica aqui na primeira célula, clica, segura e arrasta nas células que você quer fazer a soma. E aqui embaixo, ó, presta atenção, ele já te dá a média dos valores que estão nessas células. Tanto faz, tá? Ele não sabe se é dinheiro, isso daqui o que que é, ele simplesmente vai pegar os valores, vai somar tudo, dividir pela quantidade de linhas e vai te dar essa média aqui. A contagem é 10, que é a contagem de células, e a soma dos valores dentro das células, 673. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Se eu pegar o preço unitário e fizer a mesma coisa, ó, clico, só seleciono. Tá? É como selecionar um intervalo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Ele dá aqui, ó, a média, como a célula está formatada, ele dá aqui a formatação em reais, 36 e 37. Contagem 10, que é o mesmo número de linhas aqui, mesmo número de células, e a soma 363,70. Tá bom? Então vamos lá. Quantidade de vendas, como que a gente vai fazer? Então você quer saber aqui, ó, do produto A vendeu 120, do produto B vendeu 56, do produto C 38, do D 97 e assim respectivamente para os demais. Então, para você não ter que ficar contando um por um, imagine assim, eu estou colocando um exemplo menor para ficar mais fácil de você visualizar e entender como as coisas se comportam. Mas isso daqui poderia ser uma planilha. Imagine uma empresa aí com 50 mil produtos, 50 mil part numbers, que são códigos de produtos, tá? E se você acha que isso é improvável, isso existe, tá? E 50 mil é até pouco. Eu vou te dar um exemplo aí. Se você pegar, por exemplo, um iPhone, vamos lá, aí você tem o iPhone, o 7, o 8, o iPhone 10, enfim, e dentro desses iPhones, vamos colocar aqui, ó. Então, o 7, o 8, o 10, por exemplo. Aí você tem do 10, você tem quatro cores, digamos assim. Você tem o vermelho, você tem o preto, você tem o branco, você tem o amarelo, o verde, enfim. Então você vai ter aqui, ó, vai, quatro cores aqui, quatro cores aqui, quatro cores aqui. Se eu fosse fazer uma lista só dos iPhones em função de cada uma das cores, então iPhone 7 amarelo, iPhone 7 branco, essa planilha já ia estar aqui na linha 36. Tá? Então é muito fácil para uma empresa ter planilhas gigantescas em função das quantidades de produtos, tá bom? Então imagine sempre dessa forma, tá? Aqui está um exemplo menor para ficar mais didático, porém no dia a dia você vai trabalhar com planilhas gigantescas aqui, tá? E o Excel chega aí a milhares de linhas. Então você não vai ficar fazendo a soma aqui um por um, tá? Por mais que aqui até fosse possível, por isso que eu reforcei a questão do exemplo,
você sempre vai ter planilhas muito grandes para trabalhar. Então, é indicado que você saiba usar as fórmulas que vai te facilitar o serviço e foi para isso que o Excel foi criado. Então, aqui a gente quer saber a soma total das quantidades vendidas. Então, você vem aqui, ó, igual e escreve soma. Tá vendo que ele já aparece aqui várias funções? Soma, soma quadrado, soma produto, soma C, soma sequência, soma CS. Então, cada uma dessas daqui faz uma coisa diferente. Ó. Soma, ele até dá uma descrição aqui. Ó. Soma todos os números em um intervalo de células. Soma quadrado, retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Os argumentos podem ser números, matrizes e tudo mais. Então, existem várias funções aqui mais específicas para cada caso, tá? Não necessariamente a gente vai passar por todas, então a gente vai fazer a soma que é a que a gente vai usar nesse momento aqui. Então eu posso dar 2 cliques nela, tá vendo que ela já abriu um parênteses aqui? Então ela aparece certinha e ela já te indica o que você tem que fazer, tá? Então ela fala assim, ó, selecione o número 1. Selecionei. Ponto e vírgula, tá vendo? Ela indica aqui que você tem que dar um ponto e vírgula para ele entender, né, para o Excel reconhecer que você já marcou o número 1. Aí ele vem, seleciona o número 2, você vem e seleciona o número 2, ponto e vírgula. Seleciona o número 3, seleciona o número 3, ponto e vírgula. E aí você pode fazer dessa forma para todos, tá? Você pode também digitar, então a próxima célula, eu sei que é a célula aqui, ó, E10, então eu posso digitar E10, ponto e vírgula, dá no mesmo, ou clicar aqui, ponto e vírgula, cliquei de novo, e aí o último, eu não vou dar o ponto e vírgula, tá vendo? No último ele fala, fecha com parênteses, para encerrar o comando. Fechei com parênteses, dei o Enter, pronto, 673. Então vamos confirmar com aquele atalho que a gente tinha visto no começo, ó, selecionei tudo, a soma aqui embaixo, 673. Outra forma aqui, vou deletar, tá? Deletei a forma. Você pode escrever aqui, ó, igual soma, mesma coisa. Selecionei aqui a função que eu queria, ele ativou aqui com parênteses. Eu posso clicar com o mouse e arrastar o intervalo que eu quero e fecho com parênteses. Então lembra que a gente aprendeu o operador dois pontos? Ele, quando você clica e seleciona, aqui é mais rápido de fazer, né? Se fosse uma planilha muito grande, fica ruim você clicar e selecionar, porque a barra de rolagem vai correr. Então, nesse caso, como está na minha frente aqui visualmente mais fácil, esse daqui seria o modelo mais prático de você utilizar essa soma. Fecha com parênteses, dá o Enter 673. Então imagine, se a planilha fosse muito grande, você vai descendo assim com o cursor, fica ruim isso daí, fica ruim de controlar, você não sabe a hora que para. Então eu vou voltar aqui, ó, e ela também não corre na mesma velocidade. Ó. Enfim, você pode fazer dessa forma também. Ou você pode, deixa eu apagar de novo aqui, você pode fazer como a gente aprendeu ali, igual, soma, e aí seleciona aqui a função, e aí você escreve intervalo E3, digitando, sinal aqui, né, dos dois pontos, que é o operador que explica que é um intervalo que eu estou considerando de células, né, eu quero da célula E3 até a célula E12, e aí eu digito aqui E12. Ele me marcou ali um intervalo, eu fecho o comando e pronto. Então imagine que você não queira a soma do produto A e nem do produto B. Então você pode ou editar aqui ou vir nesse grip aqui, ó, e simplesmente clicar com o botão esquerdo e arrastar. E você determinou um novo intervalo, tá vendo? Automaticamente ele já mudou para a célula E5, que é essa daqui do 38. E se você der um Enter, ele está somando somente do 38 aqui até o 83, ó, 497, 497. Então, se você quiser editar a fórmula, você também pode clicar aqui e subir. Feito a soma, agora a gente quer saber o faturamento do produto. Então, como que é a conta do faturamento? É a quantidade de vendas multiplicada pelo valor unitário. Então, vamos lá. Igual, clico aqui no 120, utilizo o sinal de vezes e clico aqui no valor unitário. Dou Enter, 1.440 foi o total de vendas do produto A. Posso fazer isso para todos, posso simplesmente clicar aqui e arrastar para baixo, que ele copia a fórmula para cada um aqui, ó. Quando eu dou dois cliques aqui e seleciono, né, como se eu fosse editar a fórmula, se você simplesmente apertar o ESC, ele volta, tá? Ele anula aqui o comando.
Então, dá 2 cliques para você poder visualizar, aí eu dou um ESC para sair do comando. Então, isso daqui também é bem prático. Clico 2 vezes para ver se a fórmula está certa, dou ESC, nada se altera. Clico 2 vezes, está tudo certo, dou ESC. E agora a gente vai fazer a soma do faturamento, para saber o total aqui dessa quantidade de vendas por produto, cada um com o seu respectivo preço. Como que pode se fazer? Mesma coisa, ou igual soma, e aí aqui tem um atalho legal também, tá? Então eu tinha explicado só de escrever soma, vir aqui clicar, dar 2 cliques para dar o comando, ou você pode dar um tab, tá? Então igual soma, apertei o tab, ele ativou já o comando, tá bom? Então você pode usar essa forma também. Aqui ó, você pode ir com a setinha para escolher. Então, por exemplo, se eu quisesse soma quadrado, eu seleciono aqui com a setinha, dou o tab, ele ativa a função soma quadrado. Então, você pode também utilizar os comandos do teclado. Então, soma, como eu escrevo soma, o dedo aqui já está perto do tab, né? Porque eu finalizei apertando a letra A, eu já dou o tab e ele já ativa o comando para mim. E aí eu seleciono esse intervalo aqui, fecho com o parênteses, dou Enter e resolvido. Vamos ver se deu certo? Seleciono aqui, ó, 21.639,40. 21.639,40. Qual outra forma você poderia fazer? Você poderia selecionar a célula aqui, clicar no grip e arrastar. E aí ele copiou a fórmula da soma, porém não veio a formatação da moeda. Tá? Ele veio com a formatação dessa célula. Ou você pode vir aqui, clicar na formatação da moeda, eu vou desfazer o comando aqui, ó, Ctrl Z, ou você pode vir aqui nesse pincel de formatação. Isso daqui também é uma ferramenta de atalho. Então, se você tem uma célula que já está com a formatação que você quer, por exemplo, essa célula aqui, ó, ela está com o formato de moeda e o fundo branco. Se eu selecionar essa célula, clico no pincel de formatação, tá vendo que ele vem com o cursor com o desenho de um pincelzinho? Então eu estou falando que eu estou copiando só a formatação dessa célula. Não estou copiando os valores, não estou copiando fórmula. E aí eu venho aqui, clico nessa célula, ele copiou a formatação, que é o fundo, né, a cor de fundo aqui, e a moeda. E veja que a fórmula não alterou. Tá? Então esse pincel de formatação, ó, se essa célula aqui fosse roxa, e aí eu venho aqui, ó, clico nela, clico no pincel de formatação e clico aqui, ele vai deixar roxo. Isso também funciona se eu quiser fazer um intervalo de células, tá bom? Deixa eu escrever alguns valores aqui, ó, para você ver que ele está formatado como número, tá? Então ele já está com a mesma formatação dessa célula que eu copiei. Vou excluir aqui e vou trocar o roxo, tá? Eu estava só para demonstrar. Então aqui eu quero o fundo amarelo e aqui eu quero sem preenchimento. E aí ficou dessa forma. Então agora a gente já tem o faturamento total e o total de vendas. Agora a gente vai fazer o cálculo do ticket médio. Qual que é o ticket médio? O ticket médio é o total do faturamento dividido pela quantidade de vendas aqui. Eu quero saber, em média, quanto que uma pessoa gasta, né, por venda, né? Quanto que é uma venda média no meu negócio. E aí você vem aqui em igual, seleciono a célula, barra, que é o divisor, e 673. E dou Enter, então o ticket médio aqui, 32,15, tá bom? Então, essa daqui são algumas funções que a gente aprendeu a utilizar a função soma, tá? Primeiro aqui, para uma ocasião já de realidade, né, das empresas. Alguma coisa que você já pode começar a colocar em prática dentro do seu trabalho. Agora a gente vai aprender mais algumas funções aqui que vai depender da necessidade que você tiver no dia a dia, tá bom? Então, imagine que de toda a sua lista de produtos, você queira saber qual que é o valor máximo, qual que é o produto mais caro que você tem. Então, de todos esses daqui, você não vai ficar olhando um por um para saber qual que é o mais caro. Então, você pode usar a função chamada máximo, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, é o produto mais caro nessa célula aqui, tá? Vamos, só para a gente não perder aqui. Então, eu quero saber qual que é o meu produto mais caro. Então, eu escrevo igual máximo, tá vendo? Eu só digitei o outro detalhe, você tem que digitar
com acento aqui. Se eu digitar sem acento, ó, ele não me traz a função máximo, tá? Ele vai trazer uma outra função que ele imagine que eu fosse continuar escrevendo, por exemplo, essa maior. E eu quero a função máximo, então eu tenho que pôr o acento do máximo. Aí a função vem aqui. Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Então aqui é um valor, tem que ser um número. Aí eu posso dar o tab, seleciono o intervalo que eu quero, o total não me interessa, porque eu quero saber o produto mais caro, né? Senão obviamente seria o total aqui. E finalizo com parênteses e dou um Enter. Então, meu produto mais caro é o de R$120, que é o produto A nesse caso aqui. E o produto mais barato da minha cartela? Então, eu posso usar a função mínimo, que é o oposto da função máximo. Então, mesma coisa, igual mínimo com acento. Então, se eu não puser o acento, ele vai trazer essas outras funções aqui. E sempre tem um f de x que é função de x, tá? E aí você escreve mínimo com acento, dou o tab, que já está selecionado, seleciono o mesmo intervalo e finalizo aqui. E aí eu sei que o meu produto mais barato, ou que a quantidade menor de vendas, foi 35, tá? Confundi aqui. Aqui eu usei a quantidade maior vendida. Então vamos mudar aqui. Eu não quero que seja a quantidade vendida. Eu quero aqui, ó, eu quero o produto mais barato, tá? Você pode editar dessa forma, foi até legal que eu confundi aqui na narração, mas você pode editar assim. Então aqui seria, qual foi o produto que menos vendeu? Foi esse que vendeu 35 unidades, que é o produto G. Agora, eu quero saber o mais barato, então eu posso simplesmente mover aqui a fórmula através desses grips aqui, ó. E pronto, aí está corrigido. Tá? Então toma bastante cuidado aqui. Então o meu produto mais caro custa R$ 79,00, que é o H, e o produto mais barato custa R$ 12,00, que é o produto A. Tá? Então desculpa a confusão. Qual que seria o produto que eu mais vendi? Agora sim, vamos colocar aqui, ó, mais vendido, para não confundir. E o menos vendido. Tá? Vou até pôr um sinal aqui, ó, para a gente não se perder, que vai ser nessa célula desse lado. Então, o mais vendido, eu posso usar essa mesma função e ele já trouxe aqui para mim, só que está com a formatação, né? Eu não preciso desse reais aqui, porque aqui é quantidade. Então, vou pegar essa formatação aqui, ó. E o menos vendido, esse aqui. Clico no pincel de formatação e pronto. Essa daqui é a minha formatação. Deixa eu tirar a borda. Preenchimento, borda, sem borda. Pronto, agora sim. Então, ó, o mais vendido, ele está aqui, ó, é o que tem maior quantidade de vendas, é o produto A, que é o 120, e o menos vendido é o produto G, que é o de 35. Então agora ficou certo, tá? Então, qual que é o produto mais caro? O mais caro é esse de R$ 79,00, é o produto H, e o que mais vendeu é o de 120, que é o produto A. O mais barato é o de R$ 12,00, que é o A, e o que menos vendeu é o de 35, que é o G. Então você pode usar essas funções máximo e mínimo para essas coisas. Agora existe uma função também que se chama média, caso você queira saber a média, tá? Então vamos lá, vamos usar essa coluna aqui que é mais fácil, que ela só tem número, né? Então aqui ele já dá o 67,3, lembra? Só de selecionar. Vamos ver como que é a função média? Então você escreve aqui, ó, igual média com acento, e aí ele fala, ó, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matriz ou referência que contém números. Então dou o tab e seleciono esse intervalo aqui. Fechei com parênteses e ele me deu a média 67,3. Qual que é essa conta que ele fez aqui da média? Tá? Essa conta é diferente do ticket médio, tá? Ticket médio, lembra, é o faturamento pela quantidade de vendas. A média, ele está pegando todos esses valores, somando todos e dividindo pela quantidade de linhas aqui, a quantidade de produtos. Tá? Então a gente tem aqui, ó, uma contagem de 10, ele está fazendo isso daqui, ó. Ele está pegando o total, que é a soma, dividido por 10, que é a quantidade de linhas, 67,3. Então, esse é o cálculo da média.
Vamos aproveitar esse cálculo da média para aprender uma nova função que chama contar números, tá? Contar números. Então essa função, ó, você dá igual conte.num, calcula o número de células em um intervalo que contém números. Então ele vai contar para a gente a quantidade de células do intervalo que contém números. E eu quero esse intervalo aqui, ó, que tem que ser 10 esse resultado. E aí ele deu 10 aqui. Então uma outra forma de você calcular a mesma média, se você sabe que aqui é a soma total e aqui é a contagem de células, a sua média pode ser igual essa aqui, que é a soma, dividido pela contagem de números. Tá? Então você pode usar, você já tinha a função soma realizada aqui, né, que é o total que a gente fez no começo. Eu poderia simplesmente fazer a contagem de números e depois fazer a média. Ou então já utilizar direto a função média. Tá? Esse daqui são as funções de uma forma que você grava na cabeça, porque são as funções mais utilizadas no Excel. Tanto é que ela está aqui nesse botão escrito autossoma. E se você vier aqui na direitinha, ó, você vai abrir essa caixinha e você tem as funções soma, média, contar número, máximo e mínimo. E tem a opção de mais funções. E aí você tem várias outras funções aqui. Tá? Então, desvio padrão, seno, soma C, pagamento, hiperlink, média, soma, enfim. Você tem várias aqui, tá? Tem aqui, ó, mais recentemente usada, você pode colocar tudo e aí você tem todas as funções que o Excel é capaz de fazer. Isso daqui é muita coisa, é muita coisa. Além disso, você ainda pode combinar funções, tá? Então a gente vai ver mais para frente também a combinação de funções. Então essa daqui foi uma primeira introdução para você pegar as funções mais utilizadas no Excel. Função soma, função máximo, função mínimo, função contar números. E você também pode utilizar a partir desse botão aqui, tá? Então é a mesma coisa, ó. Digamos, eu venho aqui, clico na célula, venho aqui, clico em soma, e aí ele fala para eu escolher o intervalo da soma aqui, que pode ser digitando. Então vamos lá, se fosse a soma aqui do faturamento, ó, vamos pegar a célula F3 até a F12. Então você digita aqui F3 até F12. Apago o que ele tinha dado aqui e pronto. 21.639,40, 21.639,40. Então é a mesma coisa, tá? Então depende do que você preferir. Se você prefere vir e clicar aqui ou se você prefere escrever a função e aí ele já te traz aqui, né? Então só de você começar a escrever a função, você fala, putz, eu não lembro muito bem qual que era. Se você só der o começo de algum nome, ele já vai trazer para você aqui várias opções, tá? Então você pode fazer dessa forma. Que eu vejo a maioria das pessoas trabalham dessa forma aqui escrevendo, tá? Então é uma forma mais prática. Agora, no começo, se você não lembrar, se você tiver pouco costume, né, ou está usando ainda de uma forma mais moderada o Excel, aí você pode procurar aqui que os comandos estão aqui. Então, a maioria dos comandos mais utilizados sempre vão estar aqui nas guias, tá? Que a gente viu no comecinho e a gente vai utilizar algumas mais, algumas menos. No caso das funções, eu acho mais fácil fazer assim e eu recomendo que você grave algumas funções conforme a gente está aprendendo aqui. Agora vamos aprender mais algumas funções, tá? Então eu vou excluir essas duas primeiras colunas para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui e vou estreitar essa daqui. Então a próxima função que a gente vai aprender é a função hora. Então digamos que você tem algum horário assim, por exemplo, 13 horas, 35 minutos e 45 segundos, tá? E aí eu quero saber, eu quero que ele separe, tá? Digamos que eu tenho várias horas aqui e eu quero saber só qual que é a hora. Você pode escrever igual hora, ele já trouxe a função, dou tab, e aí ele fala, escolha para mim da onde você quer que eu tire o valor hora. E aí finalizo com parênteses e ele me traz o valor 13. Dá para fazer, deixa eu selecionar aqui para ficar mais claro, tá? Para separar. Então aqui é hora, né? Vamos pôr aqui, ó, horário. Então esse daqui é o hora. Aqui eu vou querer os minutos e aqui eu vou querer os segundos,
Tá? Então, você pode fazer a mesma coisa, igual minuto, tá aqui embaixo, ó, setinha para baixo, tab, número da série, clico na célula aqui, é o mesmo lugar, e ele traz para mim, ele reconhece que isso daqui é um formato de hora, 13, 35 e 45. Então, quando eu pedi a hora dessa célula, ele me trouxe o valor 13. Quando eu pedi o minuto dessa célula aqui, ele me trouxe o valor 35. E agora a gente vai querer os segundos, tá? Igual segundo, dou o tab, seleciono a célula e ele trouxe aqui o 45 exatamente dessa forma. Tá? Então, se a hora mudar, por qualquer motivo, 14, ele também já atualiza aqui. Então, vai depender do seu uso, é legal saber que existe essa função. E isso daqui também existe para a data. Tá? Então, vamos pegar a data aqui, ó, 2/7 de 2021. Função aqui, ó, data. Então, você pode também, eu quero aqui saber o dia, o mês e o ano. No dia você vai escrever igual dia, ele já trouxe aqui, então tem dia da semana, dias, tal, tal, tal. Bom, a gente quer o número, tá? Primeiro. Então, vou dar o tab aqui, ele ativou o comando, seleciono a célula que eu quero que ele extraia o valor do dia, finalizo com parênteses, dou Enter e ele traz aqui que é o dia 2. Agora eu quero o mês. Então, igual mês, lembre de colocar o acento. Se não colocar o acento, ele vai trazer essas funções aqui, ó, de mediana. Tá? Então, igual mês com acento, dou tab, ativou o comando, seleciono a célula que eu quero que ele extraia o valor do mês, finalizo o comando com parênteses. E o ano. Então, igual ano, dou tab, clico na célula, finalizo com parênteses. Agora, as próximas funções serão funções parecidas com a função de máximo e mínimo, porém, as funções se chamam maior e menor. Tá? Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, então. A primeira vai ser a maior, a segunda vai ser a menor. Então, digamos que a gente queira saber qual que foi o produto que teve o maior faturamento. Então, você escreve aqui, ó, igual maior. E aí ela diz aqui, ó, retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. O k vai ser o valor que a gente quer saber. Se for o primeiro valor, o k vai ser 1. Se for o segundo maior, o k vai ser 2. Se for o terceiro maior, o k vai ser 3. Então, se você quiser saber qual que é o terceiro maior valor, você não precisa ficar aqui fazendo conta, se matando. A gente pode usar essa função maior da mesma forma, dou tab, ativou a função e ele fala, me dá a matriz. O que é a matriz? O intervalo de dados. Selecionei aqui o intervalo de dados. Ponto e vírgula, então sempre preste atenção que é ponto e vírgula aqui, tá? Se você usar vírgula, vai dar erro. E aí você digita o K. Qual o valor que eu quero? Ah, eu quero o maior, o primeiro valor. Então ele traz aqui, ó, 4.365, que é esse daqui, faturamento. Ah, eu quero o segundo. Posso vir aqui na fórmula e editar e mudo para o 2. Então, o segundo maior, ele me traz aqui 3.200. Quero o terceiro maior valor. Ele traz aqui, ó, 3.160, que é esse daqui. Então, imagine numa planilha que você tem várias linhas e você deseja saber qual que é o maior valor, qual que é o produto que mais teve impacto no seu faturamento. Você pode usar essa função aqui. Ou qual que é o terceiro maior produto, ou os 3 maiores produtos que mais tiveram impacto no faturamento. E aí você vai saber aqui. E o menor também, qual que é o produto que teve menos impacto no faturamento? Então você me digita igual menor, olha, retorna o menor valor késimo do conjunto de dados. Então ele é o oposto do valor maior, porém a forma de você montar a fórmula dele é a mesma, tá? Igual menor, dou o tab, ele já põe o parênteses, ou você também, se você já souber que você já escreveu o nome total aqui da função, por exemplo, se eu escrevi só main e dei o tab, ele completa com menor, né, com o nor e o parênteses. Agora, se eu já escrevi menor, eu posso também pôr parênteses na mão, tá? Não vai mudar nada. E aí seleciona a matriz, que é essa daqui, e aí ponto e vírgula, e escolhe qual que é o menor. Eu quero o menor de todos, né? O primeiro menor. Ele vai trazer aqui, ó,
890. Tá? Então, esse daqui é o último, é o que menos vendeu. Então, entenda essa diferença. Tá? Eu trouxe aqui ó, o primeiro dos que menos venderam. E aqui no maior, se eu mudar para o número 1, ele vai me dar o que mais vendeu. Tá? Então, por mais que o K ele é o mesmo aqui, né? É o primeiro, só que você tem que entender qual função que você está se referindo. Se a função maior é o primeiro do que mais vendeu, né? O top de vendas. E aqui eu quero o primeiro que menos vendeu, é o inverso. Então, né, se fosse na função maior, ele seria o último da lista aqui, tá? Vamos até ver aqui, ó, se a lista tem 10, eu quero o décimo maior, né? O décimo maior é o último, né? O que menos vendeu, que é esse aqui, tá bom? Então ficou claro aqui como que a gente utiliza a função maior e a função menor. Agora a gente vai aprender uma das funções mais utilizadas, que é uma função condicional, que é a função se, tá bom? Então a função se, ela é muito procurada pelas pessoas que desejam aprofundar os conhecimentos no Excel. Então, por meio de testes lógicos, a gente pode pedir para o Excel exibir para a gente uma mensagem, por exemplo, sobre uma condição e uma outra mensagem sobre a outra condição, como se fosse falso verdadeiro, tá? Falso verdadeiro é uma das condições. Então, vamos pegar o nosso exemplo aqui, ó, do nosso controle de estoque. Então, imagine que o estoque de todos os produtos fossem iguais, que a gente tivesse, eu vou inserir uma coluna aqui. Digamos que o nosso estoque fosse de 300 unidades, tá? Para todo mundo aqui. Deixa eu tirar essa formatação, deixar geral. Digamos que todo mundo tivesse um estoque de 300 unidades aqui, tá bom? E aí, a gente quer saber assim, quais produtos que eu vendi aqui eu vou precisar comprar no estoque, né? Então eu tinha 300, vendi essas quantidades de cada um desses produtos, então eu tinha 300 do A, 300 do B, 300 do C, e aí eu quero repor o meu estoque. Em vez de ficar olhando um a um, você pode utilizar aqui, ó. Vamos lá, repor estoque. Pode-se fazer dessa forma aqui. Ó, vou até usar o mesclar células agora que a gente aumentou a planilha para acertar isso daqui e também a visualização aqui de todas as bordas. Então agora a gente vai utilizar essa função repor estoque com uma condição. Então eu quero assim, ó, igual se, ó, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Tá? Então eu quero saber assim, ó. Então se a quantidade de vendas, que é essa daqui, essa célula, for maior, tá bom? Ó, teste lógico, ele quer que eu defino para ele a condição, tá? Então a gente está escrevendo essa parte da fórmula aqui, ó. Então se a quantidade de vendas for maior que, por exemplo, 50, eu quero que ele me devolva o valor aqui, ó, repor estoque. Então eu coloquei entre aspas porque eu quero que ele me devolva esse texto, tá bom? E se ele, nessa quantidade aqui da condição for menor que 50, eu quero que ele me devolva não precisa. Tá, um exemplo, você pode usar o que for aqui, pode usar um número se quiser, um zero para ficar mais claro. Então vamos ver como é que funciona. Fechei a função, dou Enter aqui, ó. Então essa daqui, ó, tá com a fórmula, eu vou esticar a fórmula para os demais, tá? E aí ele me mostra aqui, ó. Então, se a quantidade de vendas for maior que 50, eu vou precisar repor o estoque. Os que venderam menos de 50, por exemplo, aqui vendeu 38, ele me responde não precisa. Então eu sei que eu vou precisar comprar produtos para repor o estoque do A, do B, ó, do D. Vou selecionar pela linha para ficar mais fácil, tá? Selecionei a linha aqui, ó, segurei o CTRL, ó. Repor estoque, o D precisa, o E precisa, o F precisa, o G e o H não, e o I precisa. Ah, o J eu não estiquei a célula aqui, tá? A fórmula. Então é isso daqui, ó. Desses produtos eu precisaria repor o estoque, tá bom? Repor estoque, repor estoque. E aqui também. E esses três aqui não precisa. E aí você pode mudar a fórmula também se você
achar mais fácil de visualizar. Por exemplo, ficou confuso aqui porque eu bato o olho, aqui eu tenho que ler repor estoque ou não precisa, não dá para identificar muito bem. Então, em vez de não precisa, eu posso colocar simplesmente quero que retorna 0 para mim aqui na fórmula. E aí eu arrasto a fórmula que eu revisei e aí ele me traz mais fácil. Então, onde tem o 0, eu sei que eu não preciso comprar nada. E aqui eu sei que eu preciso repor o estoque. Tá bom? Então você pode utilizar dessa maneira. Agora eu só quero comprar quando eu vender mais de 100 unidades. Então, não quero ficar comprando toda hora para repor o estoque. Você vem aqui, coloca a condição, né? Muda a condição. Se a quantidade de vendas, que é essa célula aqui, for maior que 100, eu quero repor o estoque. E aí lembre, né, porque a fórmula de baixo ela continua com 50, a fórmula de baixo continua com a condição de 50. Então, quando você editar a primeira fórmula, você precisa vir aqui, copiar para as demais. E aí, como só essa daqui vendeu mais de 100, ele dá o repor o estoque. Aí, digamos que na próxima semana, essa daqui, ó, que já estava com 97 vendas, vendeu mais algumas unidades, vendeu mais 10, foi para 107. Aí ele já te dá aqui que precisa repor o estoque. Então, essa daqui é a fórmula do C, tá? Eu vou escrever de novo aqui, ó, para a gente analisar. C, dei o tab, então você tem que definir qual que é o teste lógico que você quer criar, qual que é a questão aqui que ele vai validar, e aí se for verdadeiro ele te retorna um valor, se for falso ele te retorna outro valor. Então na nossa fórmula você também pode olhar aqui por cima, tá? Ó. Se a quantidade de vendas for maior que 100, me retorna repor o estoque, se não, me retorna 0, tá bom? E você pode também utilizar o que você quiser, verdadeiro ou falso. Então, vamos fazer uma com verdadeiro ou falso para ficar mais fácil aqui, ó. Então, eu quero saber aqui, ó, igual se o meu faturamento total, de novo, eu não cliquei no parênteses, se o meu faturamento total aqui for menor que 20 mil, eu quero que ele me retorne venda mais, tá? Se não, eu quero que ele me retorne meta batida, tá? Meta de vendas foi batida. E aí, como o faturamento está em 22 mil, ele é maior aqui e aí ele está me dando a resposta meta batida. Então, se o faturamento fosse, por exemplo, deixa eu diminuir um produto aqui, vai esse aqui, ó. Vamos ver, digamos que vendeu 15 unidades aqui. Tá vendo? Ele põe aqui, ó, venda mais. Então ele reconhece que essa célula que a gente selecionou para fazer a condição do C, que é a D13, aqui ó, D13, ela não está ainda na condição estabelecida de 20 mil. E aí ele dá a resposta venda mais. Então se D13 for menor que 20 mil, exibe a mensagem venda mais. Se for maior que 20 mil, então vamos voltar à quantidade ali vendida, 107, ele dá aqui a resposta meta batida. Então você pode usar para várias condições a função C. Essa daqui você tem que gravar, que é uma das funções mais utilizadas no Excel.